Vasco vencendo partidas em outras modalidades, também com a apresentação de um boletim médico para elucidar a situação dos atletas entregues ao DM e o principal de tudo, jogo treino contra o Maricá, que repercutiu negativamente por conta do resultado e também da dinâmica por trás dessa atividade. Tudo isso e muito mais você encontra aqui nesse giro da rodada. Vem comigo. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Eduardo Alves, apresentador desse vídeo e dono do Analisa Vasco, e estou aqui para mais uma vez conduzir esse giro da rodada desse nosso domingo, dia 16, em que falaremos sobre as principais notícias das últimas 24 horas envolvendo o noticiário Cruz Maltino. E eu inicio esse giro da rodada falando sobre resultados do Cruz Maltino em outras modalidades que não somente o futebol masculino profissional. Primeiramente, a vitória do nosso time sub-20 em cima do Boa Vista por 4-0 na estreia da Copa Rio da modalidade, resultado que garante um início com o pé direito para o trabalho do técnico Curopos, que começou agora a assumir a equipe, desde a demissão do técnico Ramon Lima, que inclusive comandou a equipe profissional nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Teve sua demissão até mesmo do time sub-20 confirmada há pouco tempo, e desde então Curopos é quem vem comandando a equipe. A gente pode perceber aí já esses primeiros frutos positivos desse trabalho, desse jovem técnico que vem ainda ganhando a sua projeção no futebol. E, claro, isso enquanto veste uma camisa como a do Vasco. E por falar em trabalho sendo bem feito, nosso futebol feminino venceu o Fluminense por 1-0 fora de casa pela Copa Rio Feminina e conseguiu um grande resultado, inclusive até fortalecendo a narrativa de freguesia do nosso rival, né? A gente percebe muitas vezes no futebol masculino, em outras modalidades e também no futebol feminino, por que não? Não importa onde for, não importa o mando de campo, o Vasco sempre com uma certa superioridade em relação ao Fluminense, claro, esportivamente, e outros aspectos também, mas não cabe a mim comentar. Mas é uma vitória que veio com o gol da Lourdes, é uma estrangeira que defende a equipe, foi contratada nessa temporada e marcou o gol decisivo para que viesse esse resultado aí favorável ao Cruz Maltino. E faltou até a gente mencionar no último giro, então vale trazer. Na última sexta-feira, o Vasco venceu o São Paulo pelo NBB. Essa partida que foi disputada lá no ginásio de São Januário e que teve como cestinha tanto Eugênios como também o armador Jamal, com 19 pontos para cada um. E foi uma partida das várias que teremos ainda nessa temporada, dessa quase que turnê de despedida do Ala Marquinhos. Ele que está com seus 40 anos de idade, tem uma vasta carreira no basquete nacional e internacional, e está aí vivendo seus últimos momentos profissionais em quadra, vestindo a camisa do clube onde tudo começou, a camisa do Vasco da Gama. E aí, falando sobre o boletim médico do Vasco, durante a tarde o clube divulgou informações aí sobre a situação clínica de jogadores que estão entregues de alguma forma ao DM, e tivemos atualização então aí de 5 jogadores, sendo eles Tietê, Estrela, Adson, David e Coutinho. Então, falando sobre o Tietê, o clube indica que ele segue em evolução da lesão do ligamento colateral medial, sofrida no joelho direito, e já faz algumas atividades em campo. Sobre o Estrela, ele está em fase avançada de recondicionamento físico e já realiza atividades com o grupo. Sobre Adson, ele está em fase avançada de recondicionamento físico e também já realiza algumas atividades com o grupo. Sobre David, ele mostra evolução no tratamento pós-cirúrgico, apresentando ótimos resultados em todos os testes realizados até aqui. E sobre Coutinho, ele passou de forma positiva pela fase de fisioterapia e tem previsão de início da transição para a volta às atividades com o grupo na próxima segunda-feira, dia 17. E não menos importante, na verdade, até acho que a pauta mais importante disso tudo aqui que a gente teve para falar, nosso jogo treino contra a equipe do Maricá. Esse jogo treino que, conforme havia sido antecipado pela Analisa Vasco nas suas redes sociais, foi realizado às 9h30 da manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa. E essa atividade ela foi uma das duas que ocorrerão nesse período de intertemporada, né? No caso, desde o fim do Campeonato Carioca para o Vasco, a eliminação para o Flamengo no dia 22 de fevereiro, para o retorno aos gramados no próximo dia 30 de março, diante do Santos em São Januário. Nesse período aí, teremos então duas partidas treino. A primeira, essa contra o Maricá, e a segunda ainda vai ser marcada. Mas falando sobre essa contra o Maricá, uma vitória por 4-2 para o Cruz Maltino. Os gols marcados foram por Ryan, Paulinho e Sforza e Souza, o volante barra zagueiro Souza.
E foram atividades de 30 minutos, foram 4 tempos de 30 minutos, 3 desses tempos com a equipe considerada principal. Na somatória desses 3 tempos com a equipe principal, uma derrota por 2-1. E aí, no período com a equipe alternativa de ambas as equipes, houve uma virada, né, no placar e aí, de fato, terminou em 4-2 em favor do Vasco. Mas fica o alerta pelo desempenho, principalmente porque a equipe principal foi derrotada em 2-1 para o Maricá. É óbvio que é um jogo treino, e não quer dizer nada no sentido de, por exemplo, a equipe necessariamente estar desempenhando mal. Eu acho que o alerta maior, ele fica pelo que a gente viu até aqui na temporada, né? E aí, somado a tudo isso, o fato de não conseguir vencer o Maricá com a equipe principal, mostra que tem muito a ser ajustado ainda pelo Fábio Carille, pelo Felipe, pelo Pedrinho e por outros tantos aí responsáveis pelo futebol do Vasco da Gama. A equipe principal que foi a campo nesse amistoso, segundo apurado pelo nosso querido amigo Wesley Curtis, com um abraço aí para ele, confirmado posteriormente por outros veículos, foi a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Benjamin Garré, Nuno Moreira e Ryan com Verrete. A gente percebe aqui uma formação que, na verdade, até é difícil identificar o sistema de jogo, né? Mas eu entendi mais ou menos aqui como sendo um 4-3-3, tendo Benjamin Garré como meio-campista, né? E é uma tendência que a gente pode ter durante o ano aí, e até para a estreia do brasileiro, é o Benjamin Garré atuando centralizado como um meio-campista, tem a condição total, tecnicamente falando, de fazer isso, e pode ser uma possibilidade, por exemplo, para o caso do Coutinho não estar ainda plenamente recuperado, para o caso do Payet também, ainda não ter o prestígio do Carille, natural que não tem, inclusive, pelo não desempenho que teve até aqui. Então podemos ver então o Garré como titular diante do Santos no próximo dia 30, né? E é óbvio que tudo isso acaba alimentando todo esse debate, né? Como eu disse, polemizou isso na internet bastante, esse resultado, a dinâmica desse amistoso aí. E de fato, assim, é uma coisa que contribui para a preocupação do torcedor. E natural que assim seja, né? Afinal, resultado que mostra que, como eu falei há pouco, tem muito a ser ajustado ainda. Bom, galera, não vou me alongar muito por aqui, né? Esse vídeo aqui é mais para noticiar do que para opinar. É lógico que você pode conferir nossas opiniões, não somente aqui no canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Você pode nos seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Threads, no TikTok e aqui no YouTube também, é claro. Na verdade, no YouTube não é seguir, é se inscrever. Então eu te faço esse convite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, participe. Isso ajuda a gente, mas também ajuda você a passar para o algoritmo do YouTube que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais vídeos desse tipo aqui, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais, outros lugares aqui também no YouTube que falem sobre futebol ou sobre Vasco. Beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.